quem tem aquele problema de gagueira. Uhum. E aquele vídeo lá do Tony Robbins ajudando aquele cara Uhum. que curou da gagueira me chamou muita atenção. Então, eu queria ajudar também Uhum. quem ela já ajuda com as técnicas e esse método com a PNL. Perfeito. Aí eu queria entender um pouco mais. Assim, eu percebo algumas coisas e você já ensina lá na plataforma do Uhum. que o Tony Robbins fez ali. Eu só queria Sim. entender o que eu não vejo. Tipo, destrinchar aquela técnica e aplicar nos alunos. Como forma, assim, de ajudar eles se curarem mais rápido? Tá. A gagueira, pensa na gagueira como uma estratégia. A gagueira, ou qualquer coisa, qualquer comportamento que a gente faça, a gente tem uma estratégia para fazer. Então você Aham, pode começar perguntando, tá bom, você é gago ou você gagueja em determinadas situações? Pô, legal, então quer dizer que você tem uma habilidade de gaguejar em determinadas situações. Você gagueja sempre? Não, não, não é sempre. Ah, então quer dizer que só naquele momento você tem controle sobre isso. Naquele momento você consegue controlar que você vai executar essa estratégia de ficar gago, de gaguejar, né? O importante aqui lembrar de não confundir o comportamento com a identidade. Ah, eu sou gago. Não, a pessoa não é gaga, ela está gaguejando. Ela tem um comportamento, né? Se associa no nível de identidade, vai ter um problema maior. Mudar a identidade é mais difícil do que mudar o comportamento. aham. Muito bem, então começa daí. Entender que a pessoa tem uma estratégia para gaguejar. Logo, se ela tem uma estratégia, se você pensa nisso como uma estratégia, fica mais fácil de você mexer nela. Né? Sim, Fica mais simples. Aí você sim. Igual aquela pergunta. estratégia do pânico lá que você fez com o aluno. Isso, isso. Aí você pergunta, tá bom, então, se você precisar me ensinar a gaguejar, como é que eu faço? Aí Ah, você vai tá. começar a eliciar a estratégia dela para gaguejar. Para aprender, Não. entendi. Então, para gaguejar, como é que eu faço? Qual que é o primeiro passo para gaguejar? Aí a pessoa vai falar assim, então é só sair gaguejando? Não, 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 não é assim. Não é tão simples assim. Para gaguejar, você precisa primeiro, não sei, talvez, eu fico imaginando aqui. Ah, não, primeiro você precisa ficar nervoso. Precisa ter um nervosismo, você precisa acelerar o batimento cardíaco e precisa respirar mais rápido. Uma respiração mais rasa e rápida. Ah, então quer dizer que se eu respirar rápido e ficar nervoso, tá, mas o que vai me deixar nervoso? Como é que eu vou entrar no estado de nervosismo? Uhum. Ah, não, você tem que fazer imagens ou você tem que ouvir sons. Então você começa a buscar a estratégia. Só de fazer isso já começa a falar assim, ah, então quer dizer que se eu mudar a imagem, mudar o som, controlar o estado, que é exatamente o tema do nosso encontro de hoje, Sim. você já começa a assumir controle sobre a estratégia. Você pode mudar a estratégia. Né? Então, só de você fazer essa ressignificação, de falar, tá bom, então me ensina a gaguejar. Como é que... Você é um especialista em gaguejar, ótimo, que legal, parabéns. Né? Parabéns assim, como muito legal, você realmente tem uma Sim, sim. habilidade. Verdade, não é tirando sarro, mas de verdade. Então você tem uma habilidade, que é gaguejar. Então me ensina, como que eu faço? Se eu quiser gaguejar também, como é que eu faço? Porque não é fácil. Eu não sei gaguejar. Então se eu quiser aprender essa habilidade. E aí você vai destrinchando isso. Outra coisa importante de se lembrar é que todo comportamento é iniciado e mantido por uma intenção positiva. Pressuposto Entendi. básico. Então, no processo do Tony Robbins, a única coisa que ele fez foi exatamente esse pressuposto. Ele perguntou, tá bom, quando foi a primeira vez que você gaguejou, que você tem memória de gaguejar? Ah, eu tinha 3 anos de idade, eu tinha 5 anos de idade. Tá, o que você estava fazendo? Ah, eu estava na sala assistindo televisão. Tá, e o que estava acontecendo? Meus pais estavam brigando, né? Estavam brigando muito violentamente. Tá, o que você estava assistindo? Ah, o desenho animado do tal, que era exatamente o desenho animado em que uma figura do desenho, ele toda vez que o amigo entrava em conflito, entrava em alguma confusão, ele começava a gaguejar. Então era o gaguinho do desenho. De maneira que a hora que ele gaguejava, ele ajudava o outro, porque o outro tirava o foco de atenção no coisa e voltava para ele. Então, para a cabeça de uma criança de 5 anos de idade,
opa, como é que eu ajudo meus pais, como eu salvo a minha mãe, né, da briga, eu gaguejo, aprendeu na televisão, eu gaguejo, aí ele tentou uma vez, ele começou a gaguejar, os pais pararam de brigar para dar atenção para ele, logo, o comportamento é iniciado e mantido por uma intenção positiva, então ele foi iniciado por intenção positiva, a intenção positiva era o quê? Parar de brigar, fazer meus pais pararem de brigar, só que aí o cara passa 30 anos, ele esquece que ele começou a gaguejar por causa disso e incorporou o comportamento inconscientemente. E ele esqueceu. A partir do momento que o Tony Robbins falou, então tá. E ele falou, caramba, tipo, na hora que trouxe clareza para o problema, para a origem do problema, ele falou, pô, mas eu não preciso mais gaguejar. Eu não tenho mais por que fazer isso. Ou seja, a intenção positiva do comportamento já não tinha mais razão de existir. Meus pais já não brigam mais, já se separaram, já morreram, sei lá. Não tem mais por que gaguejar. Logo, tem um outro pressuposto que fala, todos nós sempre tomamos a melhor decisão que parece pra gente, que aparece pra gente. Né? Dentro de um leque de opções, a gente sempre vai optar pela melhor. Por mais que seja uma decisão idiota, estúpida, infeliz, né? Ela é a melhor que tá disponível para mim naquele momento. Sim. Disponível para o meu mapa de mundo, para o meu modelo. Sim. Eu não enxergo as outras. Eu enxergo ou isso, aqueles dilemas, né? O que você prefere? Vem um trem e tem uma bifurcação. De um lado tem 50 velhinhos e do outro tem uma criança. E você tem o controle de mandar o trem para um lado ou para o outro. Para onde você vai mandar? Pô, que dilema, né? Qual que é a melhor opção? Não tem melhor, é a menos pior. Aí você vai começar a pensar nos seus valores. O que é melhor? Matar uma criança ou matar 50 velhinhos? Percebe que não tem uma boa opção, não tem boa saída. Não. Mas você vai tomar melhor. Então, a gente sempre decide assim, mesmo quando a gente faz coisas ruins, coisas ruins, seja prejudicar alguém, ou ter um comportamento autodestrutivo, ou ter um comportamento idiota, uma performance ruim, é o melhor que a gente pode fazer naquele momento. Porque é aquilo que a gente tem de opção no momento. Então, só o que o Tony Robbins fez foi só ampliar o mapa dele. Trouxe intenção positiva e falou, olha, será que você realmente ainda precisa disso? Você ainda precisa dessa estratégia? E aí ele automaticamente parou de gaguejar. Então é muito simples, né? O que está por trás? O pressuposto. Na verdade, o que está por trás dessa intervenção do Tony Robbins, que durou 5 minutos, é o pressuposto da PNL.